Sai ou não sai? O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, depois de décadas de negociação, ia ser assinado agora em dezembro e ficou, pelo menos por enquanto, para esse mês, janeiro de 2026. Nesse episódio especial do Lisboa Connection, a gente selecionou as opiniões de figuras-chave do Brasil e da Europa, mostrando por que o acordo é vantajoso para os dois blocos, se ele deve sair, quais são os entraves, figuras de peso, como a Luiz Mercadante, presidente do BNDES, o Durão Barroso, o mais longevo chefe da União Europeia, o Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Exportações, a Apex, o Roberto Azevedo, que presidiu a Organização Mundial do Comércio, e o Carlos Moedas, prefeito de Lisboa e que foi comissário de inovação da União Europeia. Eles responderam para mim e para o Paulo Dallanora Macedo quais são as visões deles sobre esse acordo, que pode ser muito importante para as economias dos países dos dois blocos. O Lisboa Connection é um oferecimento da Embraer. Paulo Dallanora Macedo, esse programa tá legal, não tá? Tá muito legal e continuo confiante, Guilherme, que vai sair, seguindo aqui os ensinamentos do nosso Gilberto Gil, que por sinal foi a grande estrela do Amado Mundo 2025. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E vai ser ainda em 2025, no calendário brasileiro. Já que o ano só começa depois do Carnaval, acho que a gente assina isso antes do dia 10 de fevereiro. Muito bom, vamos ver se teu otimismo se concretiza. Vamos começar então pelo Aloysio Mercadante, que deu uma entrevista para o Lisboa Connection em Paris em outubro. Olha só a visão dele sobre o acordo. Eu sinto aqui na União Europeia, que é uma instituição muito importante historicamente. Ela representa uma construção diplomática, né? Um continente que teve 2 guerras mundiais, uma solução compartilhada, multilateralismo, porque o multilateralismo é a saída negociada para o desenvolvimento. Você não pode voltar a um mundo unipolar. O padre Vieira, ele dizia que, Antônio Vieira, em 1645, fez um sermão que ele dizia o seguinte: na relação entre fortes e fracos, a liberdade oprime e a lei liberta. Quer dizer, é a regra que protege. Sim. Então você precisa de multilateralismo, quer dizer, princípios e valores compartilhados entre os países com condicionalidades, que todo mundo tem que seguir as regras que foram pactuadas. Então a OMC, nunca aconteceria o que está acontecendo se ela continuasse funcionando. Então, o Brasil teve direito a retalhar os Estados Unidos no algodão. Nós podíamos escolher qualquer setor e retalhar a economia americana, porque nós ganhamos a disputa com eles na OMC. Então você tinha um tribunal de controvérsia que era reconhecido, que especialmente para os países em desenvolvimento é fundamental. Isso está sendo rompido, porque nós estamos saindo desse consenso de Washington, dessa visão Estado-mínimo, neoliberalismo, de uma forma atabalhoada, sem uma visão construtiva, pactuada. Eu me preocupo, é fundamental ter um acordo entre o Mercosul e a União Europeia para construir um novo multilateralismo, para manter regras de comércio pactuadas, para buscar soluções de comum acordo. União Europeia e Mercosul são 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares de PIB. Então é um mercado muito importante. E o acordo vai permitir que nesse processo você reduza as barreiras e integre as cadeias produtivas, que essa é a solução do futuro. Você integra as cadeias produtivas, um modelo em que todos ganham e que os países em desenvolvimento têm alguma oportunidade. E o Sul Global tem que se mobilizar, tem que se articular, os BRICS são fundamentais para isso, e buscar parcerias entre o Sul Global. Eu acho que tem uma extrema-direita que vai votar contra, não tem nenhuma solução multilateral, de democracia global, que eles sejam favoráveis. É a xenofobia, é o nacionalismo, é o isolamento, é o retrocesso, enfim. O pessoal que veste o chapéu do MAGA, bate palma para Tarifácio, tem lá no Brasil, né? Inclusive alguns candidatos. É uma coisa que, infelizmente, é assim que o planeta está. Mas eu acho que vai votar contra. E tem uma extrema esquerda também, que eu acho que não entendeu ainda a importância de uma instituição multilateral e para os países em desenvolvimento, para o emprego na América Latina, para o desenvolvimento, para a geração de renda. Então a União Europeia é um parceiro muito importante para o Brasil. Ela era o primeiro parceiro comercial em 2002, quando nós chegamos no governo, e hoje é o segundo. A China passou.
mais ou menos 95 bilhões de dólares de comércio, e a China está chegando a quase 160 bilhões de dólares de comércio. A China era 6. E os Estados Unidos, que era o primeiro, depois está em segundo e está perdendo importância histórica rapidamente. A gente sabe que Macron e a Assembleia Nacional Francesa são os principais, no Parlamento Europeu também, detratores do acordo do Mercosul-União Europeia, né? Apesar de eles terem tantos investimentos lá em tantos setores da economia. Então, o que o senhor falaria, né, para Macron, e falou no Parlamento Europeu, para convencer a França que tem tantas reservas? Eu acho que a França tem aqui uma resistência grande. Tem algumas coisas que a gente precisa ouvir a sociedade e ajustar. Então, por exemplo, tinha uma discussão no Brasil forte sobre compra pública. Então, está excepcionalizado. Investimento em saúde para inovação está excepcionalizado. Setor automotivo, que é outra preocupação grande, tem regras específicas. Inclusive a possibilidade de você elevar tarifas para proteger quando o impacto nas importações é muito grande. Um setor que é sensível aqui é a agricultura. A agricultura familiar aqui é muito forte e aí diz que vão comprometer a qualidade. Não, essas regras de qualidade dos produtos estão totalmente preservadas, só que vai ter transparência. O que você não pode mais usar é barreira fitossanitária, fazendo de conta que você está lutando por qualidade, quando na realidade você está tentando impedir a importação. Agora, a França tem grande interesse, a Renault, por exemplo, está investindo fortemente no Brasil, tem grande interesse em todos os setores industriais que eu mencionei de infraestrutura, que é muito mais abrangente, de estar no Brasil. Agora, tem setores que nós somos mais competitivos. Nós temos mais terra, nós temos mais água, nós temos mais sol, nós temos mais eficiência e temos muita tecnologia. A Embrapa desenvolveu tecnologia de forma extraordinária no agro. Então, tem coisas que você tem que ceder, o acordo significa essas duas coisas. Agora, o problema aqui não é o Brasil. O problema deles é muito mais a China, em termos de competitividade de custo, e os Estados Unidos, que impôs para eles aqui 25% de tarifa e ficou com 15%. E não adiantou botar trator na rua, não aconteceu nada. Nada. Então nós precisamos ver que se a gente se juntar a União Europeia e o Mercosul, nós vamos ter mais força e mais capacidade de criar negócios, de integrar cadeias produtivas, de preservar o emprego e de dialogar, porque tem um mecanismo de solução de controvérsias. E os europeus, depois do acordo assinado, eles propuseram uma medida de salvaguarda, que o Mercosul também falou, tudo bem, mas nós queremos ter a mesma chance. Se tiver alguma coisa que desequilibrou, você pode acionar para rever. Vamos ver agora o Roberto Azevedo, que deu essa entrevista em julho de 2025. E ele foi 7 anos presidente da Organização Mundial do Comércio. A Europa é bastante protecionista, tá? Desculpa aí, Paulo, não sei como é que você vê, mas a Europa é protecionista pra caramba. Inclusive em termos regulatórios e tudo mais, tá? O que é natural, tá? Com o processo de integração que eles têm, é até natural que isso aconteça, mas ela precisa se abrir mais para o mundo. Acho que a Europa precisa exercer um papel de liderança que os Estados Unidos estão deixando de fazer. E isso vai exigir uma capacidade de articulação dentro da própria Europa que será muito desafiante. Dando um passo atrás para revisitar aqui, a gente falou, o senhor falou também no acordo Mercosul-União Europeia, né? O que é que isso significa do ponto de vista assim, prático? Significa que vai ser mais fácil para uma empresa brasileira exportar para a Europa? Para as pessoas, empresários que estão nos assistindo aqui, significa que algumas dessas barreiras que não são apenas de tarifas, mas que são de regulação, vão ser mais clarificadas e unificadas? O que é que isso pode impactar na prática o empresário brasileiro? Bom, tudo vai depender muito de como o Mercosul, né, e a União Europeia vão tratar essa parceria. Eu acabei de voltar da Turquia, eu estava na Turquia há poucos dias atrás, e eles têm um acordo com a União Aduaneira, né, da Turquia com a Europa, mas é um acordo tão sui generis, tão cheio de exceções e de obrigações assimétricas de um lado e de outro,
que eu perguntei para eles, eu falei, como é que vocês convivem com esse arcabouço todo? Eles falaram, a gente não convive, a gente vai fazendo, entendeu? Vai descobrindo à medida que vai avançando, porque é tão cheio de exceções, é tão cheio de coisas que são casuísticas, né? Que das pessoas o arcabouço dá pouca previsibilidade. Eu acho que o ideal seria que esse arcabouço desse maior previsibilidade ao comércio com a União Europeia, né? Por exemplo, na área sanitária e na área fitossanitária, né? Vira e volta tem uma barreira sanitária que é aplicada pela Europa por causa de um medicamento que é dado para as aves que estão no Brasil ou para o gado, não sei o que, aí pronto, aí tem que repensar tudo de novo, não sei o que, aí para reabrir o mercado é um inferno, ou quando tem como tem agora o caso da gripe aviária, ou quando teve antigamente tinha, né, agora o Brasil não tem mais o problema de febre aftosa, mas quando tinha um foco, alguma coisa, tudo isso pode ser minimizado, né, com regras claras, reconhecimento mútuo, acordos para reconhecimento de inspeção sanitária nos dois lados da fronteira. Tem uma infinidade de áreas em que o comércio bilateral pode ser melhorado nas relações entre Mercosul e União Europeia, mas vai depender muito das duas partes quererem fazer isso, sabe? Isso, repito, a tentação ao protecionismo é muito grande, e isso às vezes atrapalha e diminui o potencial de enriquecimento mútuo que um acordo desse tipo pode trazer. Vamos assistir agora a um trecho da entrevista do primeiríssimo entrevistado do Lisboa Connection, Jorge Viana, presidente da Agência de Exportações do Brasil, a Apex. Eu, o Paulo Dallanora Macedo e a Margarida Davim, jornalista convidada, estivemos com ele em Lisboa no início do ano e publicamos o episódio antes mesmo do Amado Mundo estrear. Foi um episódio piloto. E tudo que ele quer para coroar a passagem dele pela Apex é a assinatura desse acordo. Vamos ver o que o Jorge disse. O Brasil tem um comércio com a União Europeia. Se a Europa fosse um país só, seria o segundo parceiro comercial do Brasil. Ficaria atrás apenas da China. Porque nós temos um fluxo de comércio de 90 bilhões de dólares. A gente exporta mais ou menos 47 bilhões de dólares para 48 bilhões de dólares para a Europa, e importa uns 47. E nós, obviamente, temos uma dependência desse grande parceiro comercial que compra e que vende para nós. Esse acordo Mercosul com a União Europeia, ele está sendo trabalhado há quase 22 anos. O presidente Lula, ano passado, se empenhou pessoalmente e chegou numa fase importante, quer dizer, acabaram a parte de negocial e agora nós vamos ver a aprovação nos parlamentos, cada país vai ter que tomar uma decisão e é uma aprovação qualificada. Você tem que ter um percentual da população da Europa, salvo engano 65%, que tenha voto no parlamento aprovando o acordo. Então não precisa ter unanimidade, mas aí também depois nos países é maioria simples, é uma maioria. A mesma coisa no Mercosul. E eu não consigo enxergar, a não ser por posições ultra-radicais, que isso não seja bom. Nós vamos estar formando o maior bloco econômico do mundo, uma população de 700 milhões de pessoas. Como é que aconteceu a América do Sul toda? Uma conexão boa ou ruim, mas é a história. Com a Espanha, principalmente Portugal, nós existimos por conta disso, de certa forma. E agora a gente está estabelecendo uma cooperação onde você fica livre de tarifas, faz um comércio mais livre. Eu tenho certeza que vai dar mais emprego para a Europa e mais emprego lá no Brasil, porque vai crescer um volume de uma relação comercial aberta, onde eu chamo de ganha-ganha. E a tese que a gente está trabalhando, aqui reunindo todos os setores de comércio exterior das embaixadas, dos consulados, nós construímos uma estratégia
de fazer com que esse comércio, que já é muito importante, possa crescer muito mais. Eu não tenho dúvida, esse comércio pode dobrar de tamanho. Na relação, aí num acordo Mercosul-União Europeia, dobrar de tamanho para os dois lados. E perguntar isso, nos dois sentidos. Nos dois sentidos. O presidente Lula sempre fala, nós não queremos vender mais, exportar mais. Nós queremos comprar mais também. Porque o Brasil hoje, eu acho que fez o dever de casa. O Brasil hoje tem talvez a melhor matriz energética do mundo, país do ponto de vista de energia renovável. Quando você pensa na nova indústria, o Brasil também ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro com reservas de minerais críticos e raros que são base dessa nova indústria que tá surgindo. O Brasil, então, tem riquezas naturais fantásticas e é um país também com potencial de crescimento da sua base agrícola, ou seja, alimentar, de ajudar a alimentar o mundo. Então, é um país incrível. Quando você juntar Brasil e União Europeia, fica, se não maior, mas fica do tamanho dos Estados Unidos, que é um grande produtor de alimentos do mundo hoje, né? Vamos ouvir agora um trecho da conversa que a gente gravou na casa do ex-chefe da União Europeia, Durão Barroso. O tema do acordo foi muito tratado por ele nos quase 11 anos que ele foi presidente. E esse debate a gente trouxe para a entrevista do Lisboa Connection. Trabalha-se para esse acordo há cerca de 25 anos. Eu próprio estou ligado, na altura como Ministro das Relações Exteriores de Portugal, estou ligado à origem desse acordo. Ainda há pouco tempo o Celso Amorim me dizia que nós somos os pais do acordo. O Celso Amorim e eu disse que nós somos até um casal muito moderno, não é? Bom, e é um acordo bom para a Europa e para o Mercosul e para o Brasil. Não tenha dúvida acerca disso. E é verdade que ao longo destes anos houve dificuldades, umas vezes do lado da Europa, outras vezes do lado do Mercosul. Neste momento houve uma convergência de vontades. Eu espero que isso agora seja ultrapassado, porque é bom para a Europa e para o Mercosul. Eu até diria que é bom para o comércio mundial. Quando vemos agora o renascer de um certo protecionismo, seria um excelente exemplo que a União Europeia e o Mercosul finalmente conseguissem pôr em prática esse acordo. O senhor então vê espaço para o surgimento de uma nova diplomacia entre Brasil e Europa, mais voltada para resultados e investimentos, não só comércio, mas investimentos mútuos concretos? Eu vejo e desejo também isso, porque, como sabe, nós aqui em Portugal sempre fomos, digamos, o partido brasileiro dentro da União Europeia. Defendemos naturalmente, por uma cumplicidade histórica, cultural, uma ligação muito próxima entre a Europa e o Brasil, e há grandes oportunidades aí, dos dois lados, com investimentos mútuos, na parte da tecnologia, na parte da educação, para além do comércio, claro, de bens e serviços. Há aqui grandes hipóteses. Eu espero que isso venha mesmo a acontecer, uma maior relação concreta, pragmática entre Brasil e Europa. Donald Trump é só ruim para essa relação ou ele também traz oportunidades? Bom, eu já escrevi sobre isso. Eu disse que em vez de a Europa estar a criticar o Donald Trump, obviamente que há dificuldades com ele, vamos ser muito sinceros, mas temos em vez de criticar os outros, fazer o nosso trabalho de casa. Não é por causa de Donald Trump, nem de nenhum presidente americano, que a Europa ainda não aprofundou mais o seu mercado interno, ainda não criou a chamada União do Mercado de Capitais, ainda não investiu mais na tecnologia, ainda não criou a sua própria defesa. Por isso eu acho que de facto é uma oportunidade. É uma oportunidade para a Europa deixar de ser aquilo que tenho chamado um adolescente geopolítico, um teenager geopolítico, e assumir-se também, não apenas como um espaço económico, mas também um espaço político, não apenas um espaço, mas uma potência, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista da política exterior. Portanto, eu acho que é uma oportunidade e é assim que devemos ver, mas temos que ser objetivos. Há hoje em dia algumas fricções com esta administração Trump. E se você quiser ver mais sobre a visão do Durão Barroso sobre o acordo, a gente promoveu 2 conversas públicas entre ele e o ministro Gilmar Mendes, em Lisboa, em julho. A íntegra está aqui no canal. E também em Paris, pela ocasião dos 10 anos do Acordo de Paris, entre ele e o quase xará dele, o Luiz Roberto Barroso, já aposentado do STF.
e falou-se do acordo nas duas ocasiões. Ali você pode conhecer bem a visão do Durão Barroso. Como o Paulo disse, conhece profundamente o tema. Outra pessoa que conhece muito também sobre o assunto é o Carlos Moedas, prefeito de Lisboa, que você vai ver um trecho agora da entrevista que a gente gravou no primeiro semestre com ele, na capital portuguesa. Ele que foi comissário europeu de inovação, então conhece muitos benefícios que o acordo pode trazer para os dois blocos. Vamos ver o Carlos Moedas. Eu fui durante 5 anos em Bruxelas o comissário português para a inovação, a ciência e a tecnologia. Portanto, eu trabalhei 5 anos muito afincadamente e, de certa forma, todos os dias, para que esse acordo com o Mercosul acontecesse. E esse acordo é um acordo importantíssimo para os países da América Latina, mas também para a Europa. Nós fizemos tudo para que ele acontecesse. E a tradição da Europa tem sido nesta abertura do comércio. E essa abertura do comércio é gerida hoje, mais até do que qualquer outra plataforma do mundo, talvez os maiores especialistas no comércio e naquilo que é a regulação desse comércio é a Europa. Infelizmente, na Europa também há muitas forças dentro da própria Europa que não querem que esse acordo aconteça porque estão a pensar apenas no seu país e não na Europa. Não vou referir aqui nenhum país em particular, mas é o caso. Mas esse acordo seria tão importante nesta altura, em que o mundo se está a fechar e em sobretudo que vemos uns Estados Unidos que deixaram de ser, eu diria, amigos da Europa, quero acreditar que ainda são aliados, mas que estão a isolar o mundo e estão a criar o pior que nos podia acontecer, que é uma guerra tarifária em que todos perdemos. E, portanto, esse acordo entre estas duas grandes plataformas, toda a América do Sul, a América Latina e a Europa, é um dos pontos talvez mais importantes na agenda da Presidente Ursula von der Leyen. Portanto, eu continuo, no meu lado, a lutar sobretudo na área da ciência e da tecnologia para que esse acordo seja possível. Mas duvido que ele seja possível no próximo ano ou nos próximos 2 anos. Eu diria que isto é uma possibilidade a 5, 6 anos para a União Europeia. Mas, neste momento, felizmente, temos um presidente no Brasil que eu penso que está a fazer um papel muito grande, até porque é não só um amante de Portugal, mas da Europa. O presidente Lula vai nesse sentido, a presidente Ursula von der Leyen quer muito o acordo, portanto eu espero que ele aconteça. Mas ainda vai demorar, porque depois tem que ser ratificado pelos 27 países. Do ponto de vista de inovação, de ciência, existem resistências nessa área também? Porque a gente fala muito das resistências francesas, agrícolas, um pouco ali uma resistência italiana, bem mais localizada, mas nessa área especificamente de inovação, de ciência, há algo a se ficar preocupado em relação a isso? Não, eu penso que nessa área eu tive o gosto de assinar um acordo muito importante que se chamou o Acordo de Belém, que era um acordo entre a União Europeia, o Brasil e a África do Sul, para, no fundo, trabalharmos no Atlântico Sul, que está muito pouco explorado em termos de ciência e tecnologia. A União Europeia esteve sempre muito virada para o Atlântico Norte. E quando eu cheguei, a comissária anterior a mim na União Europeia tinha assinado um acordo de ciência apenas para o Atlântico Norte. Portanto, eu dei essa contribuição, sobretudo a estados no Brasil que tenham um potentado enorme em termos de ciência, o caso de São Paulo. São Paulo é realmente, em termos de investigação e ciência, daqueles estados que mais me impressionaram no Brasil, porque está ao nível de muitos países europeus e, portanto, nós temos todos a ganhar com a colaboração e com a cooperação. A ciência é muito interessante, porque a ciência, no fundo, um dia conheci um astronauta italiano, Luca Parmitano, que dizia que a ciência é como uma pirâmide. Para se chegar ao topo, precisamos de uma base grande. E a única maneira do vértice da pirâmide subir é alargando a base. Ou seja, matematicamente, para uma pirâmide, para o vértice, ou seja, o ponto de cima subir, só alargando a base. O que é a base? É a escala. Portanto, se nós temos uma Europa de 400 milhões e depois juntamos mais 300 ou 400 milhões, nós alargamos a base da ciência. Alargando a base da ciência, a pirâmide sobe. Ou seja, o topo do talento sobe. E essa foi sempre a aposta que eu fiz quando gestionava este programa, que são de 100 mil milhões, portanto estamos a falar assim, bilhões, como dizem no Brasil, em que nós geríamos com um princípio que era claro, que era a Europa aberta,
a ciência aberta e a inovação aberta. E, portanto, nesse sentido, eu acho que podemos ir longe. Aliás, a única solução para o mundo que eu vejo hoje é mais ciência, mais tecnologia, mais inovação. Quando eu lancei a minha campanha para prefeito, foi muito criticado porque os 2 primeiros pontos da campanha na altura, e a Catarina se lembra-se, era a fábrica de unicórnios, que era a inovação, e era um teatro em cada bairro de Lisboa, que era outro ponto também muito importante. Todos os meus assessores políticos diziam, não vais por aí, isso não dá votos. Não é? E eu queria ir por ali, e insisti por ir por ali. Lembro do primeiro cartaz e de ser ridicularizado de eu falar nisto. E hoje eu acho que as pessoas estão a perceber que a única maneira de criar emprego é exatamente pondo esta capacidade da ciência, da inovação e da cultura juntas. Os empregos hoje já não se criam pela industrialização do século XVIII ou XIX, não. A Revolução Industrial teve o seu caminho num mundo físico. Hoje estamos num mundo que é uma mistura entre físico e digital. Esse mundo só cria emprego através destas alavancas, a cultura, a inovação e a tecnologia. Portanto, quando nós percebemos isso, se entendermos isso, como sociedade, nós conseguimos avançar. E, portanto, daí a minha ligação entre o mundo da Europa e depois o mundo das cidades, que é um mundo que me fascina. Pessoal, vamos acompanhar passo a passo nas redes do Lisboa Connection como vai ser o desenrolar agora do acordo. A promessa é assinar agora em janeiro. Agora, toda a implementação do acordo, senta aí se você não sabe dessa, vai demorar até 2045, essa é a expectativa. Tem um planejamento longo para esse acordo ser implementado. Mas alguns setores podem, como os nossos entrevistados falaram, alguns setores já podem começar a perceber os benefícios já na largada. Paulo, você citou o Gilberto Gil, você está otimista então, né? Eu vou ficar aqui meio que em cima do muro. Eu vou esperar, eu quero ver para crer, sou que nem São Tomé. Você está na vibe mais otimista, né? Eu estou na vibe mais otimista, Guilherme. Acho que em 2026 o nosso telespectador, o nosso ouvinte vai ouvir aqui no Lisboa Connection, no Amado Mundo, muitos programas para analisar cada oportunidade, cada setor, porque eu acho que vai acontecer. E aí as pessoas vão ter que se preparar. Quem quer exportar serviço, a gente vai trazer muita opinião de especialista de como aproveitar isso. É isso aí, pessoal. Fica ligado no Lisboa Connection, nas participações do Paulo Dallanora Macedo no Matinal, toda segunda-feira, trazendo tudo da Europa, que a gente vai traduzindo passo a passo do acordo para você. Valeu, bom ano e boa sorte para esse acordo. Vamos ver se ele decola. Já acorda no caos da timeline, né? Quer tomar seu café tranquilo? Matinal no Amado Mundo. Comece seu dia com informação, não com desespero. Amado Mundo. Dá para se informar sem surtar.